essa é a nossa primeira videoaula. É essencial que eu esclareça que nesse primeiro encontro nós ainda utilizaremos o módulo referente à Física 1. Tanto é que nós vamos começar com a grandeza que é chave para a passagem dos fenômenos da mecânica para os fenômenos que virão. O primeiro conceito que a gente vai analisar é o conceito de trabalho de uma força. Daí que a gente vai fazer aqui duas leituras. Uma, o conceito de trabalho no ponto de vista da física, depois o conceito de trabalho do ponto de vista da matemática. Para a física, é essencial que eu domine a linguagem que todo trabalho é produzido por uma força. Daí que a gente sempre se refere trabalho de uma força. E para uma força realizar trabalho, em física, é essencial que essa força seja competente, seja capaz para produzir um certo deslocamento. Vou logo chamando a atenção que aqui estão envolvidas duas grandezas vetoriais, a força e o deslocamento. E, por um processo matemático, que a gente vai obter uma grandeza meramente escalar, que vai ser o trabalho. Desse modo, fica acertado que, para a gente, na física, só haverá produção de trabalho caso essa força promova um deslocamento. Forças que não promovem deslocamentos, a gente diz não realizar trabalho. Aí, pessoal, para encerrar essa parte inicial de trabalho gerado por uma força constante, vamos tirar proveito somente de uma propriedade, que depois vai ser estendida. Então, vou pegar aqui um caso mais simples, um caso elementar, né? É a situação de um objeto de massa m, submetido a uma força que é paralela ao deslocamento. Bom, como nós estamos examinando forças de módulo constante, e aqui é constante em módulo, direção e sentido, a gente pode construir ou esboçar um gráfico de força versus D, o que daria para a gente comportamento de uma ideia de que a força não aumenta nem diminui. Pois bem, aplicando a definição do trabalho como produto escalar, nós teríamos um módulo de F da força, aqui, o valor dela, o módulo do deslocamento, até um certo valor, D, vezes o cosseno de quem? Do ângulo formado entre F e D. Neste caso, F e D são paralelos. Sendo assim, o ângulo é zero. E o cosseno de zero, vocês sabem, é igual a mais 1. Portanto, nós poderíamos dizer que o trabalho produzido pela força F seria simplesmente o produto F vezes D. Curiosamente, o produto F vezes D se confunde exatamente com a área dessa figura, porque temos aqui um retângulo. Como se calcula a área de um retângulo? A área de um retângulo é o produto base vezes altura. Portanto, se é base vezes altura, a área também seria calculada pelo produto FD. Consequentemente, se o trabalho é FD, se a área é FD, o cálculo da área de um diagrama força versus deslocamento sempre dará numericamente para a gente o valor do trabalho realizado por uma força. E repito, essa propriedade vale ainda que essa força não seja constante, seja ela, por exemplo, uma força variável. No máximo que a gente pode ter aqui é a área formada por um triângulo ou ainda por um trapézio. Vamos partir agora para o caso geral. Passemos agora ao caso geral. Deixamos para trás a ideia de que a força é constante. Note que agora o tópico aqui seria trabalho caso geral, onde a força aplicada é uma força qualquer, onde o seu módulo, direção e sentido podem ser modificados a cada instante, sucessivamente. Portanto, nós vamos tomar aqui a possibilidade de definir o trabalho do ponto P1 ao ponto P2 ao longo de uma curva C. Para tanto, eu vou tomar aqui uma poligonal, onde eu posso dividi-la em um número de pedaços indefinidamente. Dessa forma, eu tomei aqui uma amostragem, né? É claro que aqui a gente vai usar o recurso, que na matemática é a soma contínua. Mas, para começar, vamos tomar como base apenas um elemento. Eu tenho aqui, dois pontos ligados por um vetor. Esse nosso ΔLI substitui o nosso vetor de deslocamento. Sendo assim, eu posso dizer que o trabalho realizado deste ponto PI até um ponto subsequente PI mais 1 seria o produto escalar dessa força vezes o vetor de deslocamento. De novo, a ideia do produto escalar. Sendo assim, nós podemos passar ao limite da soma, que se torna, portanto, a integral entre os pontos P1 e P2 do produto escalar entre a força
e um elemento de deslocamento dl. Pronto. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar para forças variáveis com o processo de integração entre dois pontos quaisquer ao longo de uma curva. É o recurso que vocês conhecem como integral de linha. Bom, então, finalizando o caso geral, nós teríamos o trabalho realizado ao longo de uma curva C entre os pontos P1 e P2 era, na verdade, o produto escalar entre o vetor F, né, e o elemento infinitesimal dl. Então, de novo, eu vou ressaltar a ideia do produto escalar. Como nós temos aqui um produto escalar, dl seria expresso em componentes dxi mais dyj mais dzk, e ao efetuarmos o produto escalar entre esses dois personagens, nós teríamos o produto cruzado ij0, restaria tão somente uma soma de três integrais, uma na direção x, uma na direção y e outra na direção z. Todas elas ao longo da curva C, todas elas com os limites de P1, ponto 1 até o ponto 2.